Jones, olá, né? Boa tarde, bom dia, boa noite. Veja, é uma coisa muito preocupante o que aconteceu na Colômbia. A primeira coisa que a gente tem que chamar atenção aqui, eu acho, é. Depois a gente fala um pouquinho do perfil do Petro, né? Mas 40 e poucos por cento de abstenção. Ou seja, de novo, né? E isso tem sido assim em várias eleições. Tem muita gente desconfiando que isso é onde está a fraude eleitoral, né, na abstenção e tudo mais. Eu não sei nem se precisa ir por esse caminho, não. Eu acho que são fenômenos que têm a ver com crise de representatividade das democracias modernas, redes sociais, esse abismo, né, entre representantes e representados e tudo mais. Então há uma perda de interesse. Acho que muita gente realmente está entregando aí, né, abandonando e não participando. Não sei, também deixo o benefício da dúvida que possa ter alguma fraude, alguma coisa sendo feita em relação a essas abstenções tão altas. Mas se for desinteresse, de novo, aí nós estamos diante daquele alerta que Platão já fazia lá atrás, né? Aqueles que não se interessam por política vão ser governados pelos que se interessam, né? E isso é muito, muito grave. Quer dizer, o sujeito ser indiferente entre um candidato qualquer que seja de direita, eu não gosto dele, ele é meio truculento, ele é meio tosco, ou um comunista declarado, um ex-guerrilheiro, alguém que participou de atos criminosos, no caso do M19, do qual o Gustavo Petro fez parte, assassinatos, inclusive de juízes, né, de juízes da Suprema Corte, na década de 80. Então, é um negócio muito impressionante. Né? E isso num cenário em que a gente tá vendo o que aconteceu com a Venezuela e agora a Argentina. Aí já tem o Peru, né? Já tem o Chile. Então, assim, é muito descaso. Não ligar realmente nada para o destino da nação. E que vai ser o seu destino, de certa forma, em termos de perda de liberdade, questão de prosperidade e tudo mais. Porque eu tenho percebido uma coisa, Jones, que é a tática, né, da esquerda. E isso, ó, desde os petralhas, né? Eu ia falar petistas, misturei, porque eu ia lembrar do Reinaldo Azevedo. Até jornalistas tidos como de direita, né? Como é o caso do Reinaldo Azevedo, que já foi um dia trotskista, depois tucano, depois se vendeu até como um pouco conservador e hoje é lulista, né? A tática dessa turma consiste em ridicularizar quem fala em risco comunista, em ameaça comunista. O fantasma do comunismo, a história da URSAL, né? A União das Repúblicas Socialistas da América Latina, que eles pegam uma sigla que foi inventada de maneira jocosa e partem daí para ridicularizar a ideia em si. Né? O Foro de São Paulo, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Cuba e etc. Quer dizer, a tática sempre foi essa, né? Porque o Schopenhauer já alertava que o truque do diabo é andar sem chifres. Se ele andasse com os chifres dele aparentes, ele não teria tantas presas fáceis. Então, é espantoso isso, né? A turma brincar num cenário que tem Venezuela recentemente transformada nesse troço, né, que a gente está vendo aí, com apoio do PT e companhia, o Foro de São Paulo, e a turma ridicularizando. Venceu uma esquerda colombiana, Ursal. Quer dizer, e aí ficam botando desenho de ursinho vermelho no mapa, como se fosse uma brincadeira. Né? Vamos ler uma frase do Gustavo Petro. A riqueza não deve ficar com quem a criou, e sim com quem a necessita. Né? Quer dizer, isso é slogan marxista na veia. Né? O cara nunca fez um meia-culpa, uma reflexão sobre o seu passado guerrilheiro para pedir desculpas. Essa turma não pensa assim, eles acham que lutavam pela liberdade revolucionária e tudo mais. Basta ver, Jones, eu vou misturar um pouquinho os assuntos, não sei nem se você ia trazer isso em pauta ou não, a história das declarações do Cesare Battisti, mas acho que se encaixam bem aqui. Porque o Cesare Battisti mandou cartas para a Folha de São Paulo e tudo, tá preso lá, condenado à prisão perpétua na Itália, e andou atacando Evo Morales e Lula. O cinismo e a ambição do Lula. Bastou isso para o Tarso Genro, que era o ministro da Justiça na época que o PT concedeu proteção, guarida a ele, impedindo a extradição para a Itália para cumprir seus crimes. Bastou isso para o Tarso Genro virar e falar
para a própria Folha de São Paulo. Ele muda muito de opinião, talvez ele realmente seja culpado dos crimes que dizem que ele cometeu. Sendo que ele diz que o PT sempre soube disso, ele confessou já os crimes, e ele diz que o PT mente, o Lula e o Tarso Genro, quando dizem que não sabiam de nada, que achavam que ele era inocente, que ele não foi abrigado pelo PT por inocência, mas sim pela imagem revolucionária, libertadora de um foragido, né, que combateu a boa luta, a boa causa comunista, né, entre aspas, a boa luta, e estava fugindo da injustiça do sistema italiano e tudo mais. Então, assim, o que isso é relevante para a gente aqui na análise? O PT tem um único critério moral, entre aspas, que não tem nada a ver com princípios, com valores objetivos e isonômicos. Tem a ver com uma mentalidade tribal, típica de seita fanática, que é o seguinte: ajuda o Lula e o projeto de poder do Lula e seus comparsas ou não? Tá elogiando agora ou não? Se estiver condenando, criticando, é inimigo mortal, e aí descobriram que o Cesare Battisti é um terrorista. Agora, se estiver elogiando ou junto, até mesmo para voltar com o criminoso para a cena do crime, pode ser um ex-tucano adversário político que fazia as mais duras críticas ao Lula que vira amigo, que é o caso do próprio Alckmin. Então descobriram que o Alckmin é um santo e que o Cesare Battisti agora é um terrorista. O assassino passou a ser só assassino e não mais um revolucionário libertador, que é o que vira um assassino quando faz os crimes em nome da causa comunista. Então, de novo, tudo isso é muito tosco. E a gente está vendo a América Latina caminhando para esse abismo, né, onde o Brasil passou a ser a única grande resistência. Bolsonaro passou a ser o único grande obstáculo entre o Foro de São Paulo e o povo brasileiro, entre o comunismo, né, e a liberdade da população brasileira. Então estão brincando com fogo. E por que o comunismo prospera na região? Porque o comunismo consegue chafurdar só na lama. Onde há miséria, onde há ignorância, é onde costumam fincar raízes, né? Essa turminha bandida, né? Porque estamos lidando aqui com marginais. Gente que chama sequestrador de meninos, né? Como fez o Lula em relação aos sequestradores da Abílio Diniz, sendo que um deles foi lá e matou gente depois. São os meninos do Lula, né? Então, de novo, esquerda, ainda mais a esquerda latino-americana radical, nós temos que colocar os pingos nos is. Eu sei que os ouvintes da Jovem Pan, da Gazeta do Povo, sabem disso, né? Também sabem, exatamente. Porque eu lembrei do meu outro espaço, né? Onde tem um público qualificado. Exato. É o dia inteiro ao vivo a gente faz esse tipo de confusão. Outro dia foi até engraçado, coitado, o pobre do Zé Maria chamando cada um do nome errado. Aí eu frisei assim, o Zé Maria é o Constantino aqui, hein? Que ele tava trocando o nome de todo mundo, fica ao vivo o dia inteiro da nisso. Mas voltando ao raciocínio, né? Então, Jones, os nossos ouvintes aqui da Gazeta do Povo sabem do que eu estou falando, mas vem a calhar, chamar a atenção para dissimulação generalizada entre empresários, banqueiros, gente que paga 20 mil reais para ter um jantar com Lula, o cara mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lema e sua turma, Sicupira, que senta com Lula, a Luísa Trajano, e por aí vai. Quer dizer, deles, grandes empresários, até sindicalistas, professores, jovens universitários e jornalistas, é uma turma toda que finge não entender nada do que eu estou falando. E ainda ri. Chapéu de alumínio, teoria da conspiração. Comunismo, come criancinha. E aí olha para Venezuela ao lado e faz cara de paisagem. Então, assim, de novo, nós estamos lidando com gente canalha. E que... Não come criancinha, entre aspas, né? Se ler o livro Negro do Comunismo e olhar os exemplos da Coreia do Norte e da China, vai ver que até isso faziam sim.